ok? Então olha o que está escrito lá. Ele, Deus, Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Olha aqui, legal. Há milhares de anos atrás, cerca de 3.000 anos atrás, Isaías está escrevendo que a terra é redonda. E tem uns cara aí que faz até vídeo no YouTube para ganhar like, para compartilhar, dizendo que a terra é plana. Meu Deus, Galileu Galilei, ele morreu. Por quê? Porque ele foi... Aleluia, isso aí, glória a Deus. Porque ele foi um cara inteligente. Ele surgiu na época do iluminismo, a época que estava surgindo vacinas, que estavam surgindo construções científicas. Iluminismo, logo após o 1000 anos de trevas, que a igreja estava junto com o Estado. Vocês lembram disso? Vocês estudaram isso? Igreja junto com o Estado, 1000 anos de treva, coisa triste demais, porque quando a igreja se juntou com o Estado, era para ser 1000 anos de luz, foi 1000 anos de trevas. E tudo aquilo que era invenção científica, tudo aquilo que era fora da caixinha, que a igreja e o Estado não poderiam controlar, eram considerados bruxos e eram queimados na fogueira. Galileu Galilei foi perseguido por causa das suas invenções. Aleluia, eita glória, seja tu uma bênção. Mulher é diferenciado, né? Se fosse homem ia deixar só isso daqui, ó, se vira e abre, né? Mulher delicada. Então, perseguiram Galileu Galilei, perseguiram outros filósofos, cientistas que tentaram melhorar o mundo através do conhecimento. E é o que eu sempre digo: muita ciência, muito de Deus. Pouca ciência, pouco de Deus. Grava isso. Muita ciência, muito de Deus. Pouca ciência, pouco de Deus. Porque pouca ciência, até a gente se confunde no que é a verdadeira ciência. Mas muita ciência, até a gente entende o que é fraude, o que é conhecimento parcial e o que é a verdadeira ciência. Então, muita ciência, muito de Deus. Pouca ciência, pouco de Deus. E é por isso que eu trouxe esse tema para a gente estudar, para a gente conversar. Por quê? Porque às vezes a gente fica na pouca ciência. Se você fica na pouca ciência, cara, você vai ficar levado para um lado para o outro naquilo que as pessoas dizem. David, quer dizer que você não acredita na ciência? Eu acredito naquilo que é a verdadeira ciência. Mas naquilo que não é a verdadeira ciência, enquanto não provar por A mais B, e enquanto não estiver de acordo com as outras descobertas deles, eu não vou acreditar. Por quê? Porque se eles descobrem algo novo que vai já descobriram, eles não podem falar que isso daqui é verdade e que isso daqui também é verdade. Vocês concordam? Então a gente precisa entender: pouca ciência, eu só vou ver isso daqui. Muita ciência, eu vou ver isso daqui e isso daqui. E tem conhecimento que foi dado para a gente lá atrás. E hoje, eles têm um novo conhecimento, que aquele conhecimento já não faz mais sentido. É por isso que eu estou falando: muita ciência, muito de Deus. Pouca ciência, pouco de Deus. A Bíblia diz que a terra é redonda. E é confirmado pela ciência que a terra é redonda. E é até bonito, né? Quando você vê, dá vontade de pegar ali na NASA ali, né? Pegar uma nave ali, né? Um foguete, um rocket. E ficar olhando lá, aquela terra redonda, bonita, aquele silêncio, né? Uma vontade de ir lá e ficar nadando no espaço. Você nunca imaginou isso, não? Vocês têm pouca imaginação demais, gente. Vamos lá, Gênesis capítulo 1.
Para falar de ciências, eu preciso que nós iniciemos do começo. Tem versículo, então. Está escrito ali. Você botou antes de vir para cá? Agora que eu vi. Tem versículo, então? Sem versículo. Vamos lá. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E a partir daí, ele começa a criar. Quando a gente olha, versículo de número 20 e... Vamos lá. O sexto dia. Versículo de número 26. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. Assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã do sexto dia. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que nós aprendemos na escola, que nós somos animais racionais, amém? Nós aprendemos isso, amém? Quem acredita nisso aqui, levanta a mão. Quem ficou com dúvida só porque eu falei agora, levanta a mão. Né? Então, nós não somos animais racionais. Por que nós não somos animais racionais? Gente, a lógica, ela funciona até certo momento. Por quê? Se a gente aprende a teoria da evolução no colégio, e a teoria da evolução diz que nós viemos de animais que não são racionais, e eles foram evoluindo, passando de espécie para espécie, de espécie para espécie, até chegou no macaco, e do macaco surgiu o homem. Então nós entendemos que nós somos os animais racionais e eles são os animais irracionais. Não é isso que nós aprendemos? Só que eu também acredito na Bíblia Sagrada. Eu acredito na ciência, naquilo que é a verdade da ciência. Muita ciência, muito de Deus. Mas eu acredito na Bíblia Sagrada. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada diz que eu e você, nós somos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele começou a criar todas as coisas e ele criou os animais com a sua palavra. Ele foi: haja luz e houve luz, haja separação entre os céus, haja terra, haja isso. Ele foi falando tudo, haja os animais, né? Produz a terra os seus animais, e a terra produziu os animais. Só que quando chega no homem, ele mesmo se dispõe a vir à terra, a pegar do pó da terra, a transformar ele numa forma humana e a soprar o fôlego de vida dentro dele. A Bíblia diz que ele soprou, saiu de dentro do próprio Deus e entrou naquele boneco. E o boneco começa a se mexer, e o boneco começa a falar, e ali é um ser humano. Ou seja, existe uma diferença até na criação entre os animais e o próprio ser humano. Nós somos diferentes dos animais. Deus disse para os mares produzirem os seus animais. Deus disse para a terra produzir os seus animais. Tanto que é de acordo com a origem que nós vemos a produção de animais.
Se você tirar um animal da terra e colocar na água ou colocar no espaço onde não tem oxigênio, ele morre. Por quê? Porque ele é vinculado à sua origem. Se você tirar um peixe da água, que é a sua origem, que Deus falou, água produz os seus próprios animais, ele morre, porque está tirando da origem. E se você tirar o homem de Deus, ele morre espiritualmente, porque Deus é a origem do homem. O homem é o único ser que ele toca terra e toca céu, porque ele foi feito da terra, mas ao mesmo tempo ele foi feito do céu. Deus soprou. E ele foi feito de elementos da terra. Tanto que se você for na ciência e você pegar a terra, tem mais de 15 elementos químicos que existem na terra e também existem no corpo humano. Por quê? Porque nós somos pó e ao pó nós retornaremos. A Bíblia diz, caco entre muitos cacos, assim é o homem. Então nós somos feitos do pó da terra. Nós voltaremos do pó da terra ao pó da terra. Então, nós entendemos, nós não somos animais racionais. Por quê? Porque nós não acreditamos nessa linha evolucionista. Nós acreditamos em outras coisas científicas, mas nessa ainda não faz sentido. Por quê? Porque é teoria da evolução. Não é lei da evolução, não é uma verdade da evolução, você vai entender. Eles ensinam como lei, eles ensinam como verdade, mas é teoria da evolução. A teoria, ela vem antes da lei. A teoria é um processo de comprovação até chegar na lei. Então não é lei. Por quê? Porque eles não comprovaram, não foram até o final dizendo isso é uma verdade absoluta. É só uma teoria. Então, quando nós olhamos para a teoria da evolução, que diz que nós somos animais racionais, e nós olhamos para a palavra de Deus, que diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Por quê? Porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou um ser humano. Deus é o meu Deus. Porque existe um risco muito grande nisso. Porque se eu pensar dessa forma, a evolução, eles são animais irracionais e eu sou racional. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, Deus também seria animal, só que muito mais racional do que a gente? Essa é a linha que eles pegam. Essa é a linha que eles pegam. Você já viu o filme Lucy? Não? O filme onde ela pega uma droga e ela começa a assumir a droga e a capacidade mental dela vai aumentando, e quando chega a 100% ela desaparece e ela vira onisciente, onipotente, onipresente. É assim que eles pensam. Mas ai de mim, chamar Deus de animal, você é doido, tá louco? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu não vim do macaco. Pergunta seu irmão aí, ei, você veio do macaco? Eu não vim não. Eu não vim não. Sabe por quê? Porque se nós viéssemos de uma evolução, nós teríamos que ver a transição em fósseis ou no nosso dia a dia hoje. A gente só vê o macaco, mas e a transição do macaco ao homem neandertal, ao homem primata, até chegar a gente? A gente não vê. Por que a gente não vê? Tem alguma coisa errada. Então, a primeira verdade que eu quero que você entenda é que você não é um animal racional. Você é imagem e semelhança de Deus. A sua origem é o próprio Deus. Olha que interessante. Já viu aquelas imagens onde que aparece um macaquinho assim, depois aparece um homem aqui, depois aparece um homem aqui. Você já viu? Aquilo lá foi sendo descoberto de acordo com métodos científicos antigos. E depois houve
uma redescoberta, dizendo que aquelas descobertas eram fraude. Só que ninguém fala isso. Olha que interessante. Não tem formas de transições nos estudos científicos. Deveria existir, pelo menos nos estudos tem, mas nos fósseis não tem. E eles também não acharam nos estudos uma forma entre um e outro, entre o invertebrado e o vertebrado. Tem que ter uma transição. Eles não acharam uma transição de peixe para anfíbio, de anfíbio para répteis, de répteis para mamífero. Tem que ter uma transição entre um e outro. Eles não acharam, né? Foram achados fósseis do primeiro primata da escala evolutiva, o primeiro símio. Mais tarde descobriu que ele era tão humano quanto a gente, porque quando achou, os ossos dele estavam assim. Só que a ciência foi avançando, e analisaram os ossos daquele primeiro primata, que acharam e fizeram mídia e fizeram aquilo tudo, e descobriram que aquele homem, na verdade, ele tinha raquitismo. Porque ele era raquítico, os ossos deles ficaram assim. E eles desenharam como se fosse algo transicional. Mas eles não falaram. Existe também o achado do homem de Cro-Magno. Ele tem a estrutura maior, ele era mais forte, e pela estrutura do crânio, dava para entender que ele tinha uma capacidade mental maior do que os homens de hoje em dia. Você já ouviu falar dos gigantes? Você já ouviu falar de homens grandes e fortes? Segundo a evolução, nós viemos de algo pequeno que foi crescendo, que foi ganhando forma, que foi ganhando força até chegar na gente. Então, todos os achados fósseis deveriam ser do mais fraco, do minúsculo, daquele que tem estrutura menor, para aqueles que têm estrutura maior, que têm corpo físico maior. Vocês entendem? Uma capacidade mental maior. Só que nem com os homens e nem com os animais isso é comprovado. Se você olhar, existem animais que são fósseis hoje, que estão extintos, que são mais fortes, que são mais complexos do que os animais de hoje em dia. Existem seres humanos que morreram, que a gente estuda eles até hoje, que eu falo assim, meu Deus, para chegar até o QI desses homens, né, deve ser 1 em 1 milhão, 2 milhões, em 100 milhões, não sei. Então, a evolução diz que uma partícula inanimada explodiu e surgiu os seres humanos complexos como a gente. Mas, se fosse numa ordem cadenciada, igual eles dizem, não pode ter nada melhor, maior, com estrutura mais forte lá atrás. Mas tem. E isso não faz sentido. Existe um achado, né, do homem, esse é o homem de Cro-Magno, o homem de Nebraska, o diretor do Instituto de História Natural daqui, desse estado, desse país, através de um dente, o cientista chamado Osborne, há muitos anos atrás, chegou à conclusão que aquele dente que ele achou era a transição do macaco para o homem. Aquele dente. Só que existia também um político muito famoso chamado Ryan. Esse político, ele tinha interesse de colocar o estudo da evolução nos colégios. Então ele deu muita ênfase, mídia, para aquele dente. E uma revista científica, a partir daquele ideia, para rir, cara, a partir daquele dente, conseguiu desenhar o pai, a mãe e o filho.
A partir do dente. Não existe. E logo depois descobriram, mais tarde, com mais ciência, com mais tecnologia, analisando aquele dente, descobriram que aquele dente era de uma raça de porco extinta. Existiram várias fraudes onde pegaram uma mandíbula de macaco junto com o crânio de um ser humano, e colocaram junto. Só que lá atrás não tinha como comprovar. Depois que vieram a ciência, depois que veio a tecnologia, que foram ver que era macaco misturado com peças do ser humano. Mas isso eles não propagam, isso eles não falam. Mas deixa eu te mostrar o porquê que eu acredito na ciência, naquilo que é verdade, naquilo que é comprovado, e o porquê que eu não acredito na teoria da evolução. Porque a ciência, entenda isso, ciência é dada através de observação, experimentação, formulação de hipótese, previsibilidade e controle. Ou seja, se não houver a observação e experimentação, não tem ciência. Porque ele precisa observar e experimentar. Então, tudo que é a partir de 10 mil anos para trás, onde eles falam bilhões e bilhões e bilhões de anos, milhares de anos, é fé dos cientistas. Eles acreditam que é assim, porque não tem como comprovar, então não é ciência. Porque a ciência precisa ser observada e experimentada. A partir de 10 mil anos atrás, por quê? Porque existe uma metodologia de datação, que é o carbono 14. O carbono 14, você pega o osso, o fóssil, e ele consegue ver até 10 mil anos atrás. Até 10 mil anos, esse método de datação consegue avaliar aquele fóssil. A partir de 10 mil anos, não tem como mais. Você tem noção, a Bíblia, o período bíblico, tem em torno de 6 a 10 mil anos. Você coloca 2 mil anos, né, mais uns 4 mil anos de período bíblico, dá uns 6 mil anos, mais ou menos, até 10 mil anos. Então, a partir disso, é o que eles acreditam ser. E não, de fato, ciência. Por quê? Porque não tem como comprovar. Então, observação e experimentação são os pontos chaves do método científico. Sem isso, não pode haver ciência. Como se faz ciência? Através de observação, hipótese, teoria e lei. São os passos para você fazer ciência. Por exemplo, eu observei. Como é que é aquela lei de... Se eu jogar um negócio aqui, cai. Gravidade. Vou observar. Observação, hipótese, teoria e lei. É lei da gravidade. A gente estudou isso, certo? A gente estudou isso. Então é lei. Eu acredito. Isso é ciência. É comprovado, é experimentado, é observado, é testado. Então, isso eu acredito. Por quê? Porque quando você observa algo, você observou. Você tem aqui. Caiu. Não é? Caiu. Lei da gravidade. Como que se chega à lei? Primeiro, eu observei. A maçã caiu na cabeça. Né? O fruto cai. Se eu jogar um negócio, cai. Se eu pular de 4 andares, eu caio. Me machuco muito, até morro. Então, eu observei e criei uma hipótese. Uma hipótese. Existe uma força e essa força atrai os objetos para baixo. Porque se não existisse essa força, eu ia soltar e ela ia ficar no ar, flutuando. Mas existe uma força. E deram o nome para essa força chamada gravidade. Então eu criei a hipótese. E eu comecei a testar essa hipótese. Eu começo a testar.
E os testes finais é você pegar qualquer lei existente, que já passou por esse processo, e ir contra essa teoria. Vamos lá, pega uma lei aqui existente, contra a teoria da gravidade, passou, contra a teoria da... Passou. Depois que eu faço tudo isso, o que acontece? Ela vira uma lei. Porque não tem nada existente comprovado que vá contra ela, mas tudo confirma ela, então ela se transforma numa lei. É assim que funciona a ciência. Observação, experimentação, teste, e pega as outras leis para comprovar. Aí a gente vai na teoria da evolução. A teoria da evolução diz que uma partícula inanimada explodiu, Big Bang, explodiu, e a partir daí foi crescendo, né? O universo foi se expandindo. O universo foi se expandindo. E ao mesmo tempo ele está se organizando. É o que diz, né? Que ele estava desorganizado e agora começa a se organizar. Teoria da evolução. Então, ele vai se expandindo, começa a surgir o ser, e o ser vai crescendo, se desenvolvendo até chegar hoje. Essa é a teoria da evolução, certo? Você não conhece a teoria da evolução, não, crente? Essa é a teoria da evolução. A teoria da evolução, ela precisa ser observada. Não tem como observar lá atrás, então eles criaram isso na mente deles, ok? Eles criaram isso para poder chegar até hoje. Então eles começaram a observar o macaco, começaram a observar o homem, viram que o macaco tem um pouco de inteligência, viram que o homem ele também tem inteligência e tem uns que são até mais parecidos com o macaco. Então eles começaram a observar e eles criaram essa teoria, observação. Aí eles fizeram a hipótese. A hipótese é que algo surgiu, que explodiu e que foi crescendo de forma desorganizada, e agora os seres humanos se tornando cada vez mais complexos porque eles vieram dos animais irracionais. É uma teoria. E agora chegou na teoria e precisa o quê? Pegar as leis já existentes da ciência e bater nela, comprovar, confrontar elas. Se ela passar, aí é uma verdade. Se ela não passar, não é uma verdade. Só que eu não sei se vocês aprenderam ou se vocês lembram, porque com certeza vocês aprenderam. Tem uma lei na escola que é lei da biogênese. Já ouviu falar? Lei da biogênese. Meu Deus, eu sei mais ciência que você, estou lembrando mais que você. E é isso, irmão? Vocês estão estudando, não? Vou ver o boletim, hein? Ó, lei da biogênese. Se você pesquisar aí rapidinho no Google, lei da biogênese, vai dar assim: vida provém de vida. Isso é uma lei. Gente, observa, cria uma hipótese e começa a testar. Objetos inanimados não criam vida. Coisas inanimadas não criam, ferramentas não criam vida. Vida só provém de vida. Ou seja, passou pelos testes e é uma lei científica. Só que se você pegar essa lei científica e vier contra a teoria da evolução, ela não passa. Por quê? Porque ela diz que um objeto inanimado, através de uma radiação, através de algo que aconteceu ali, explodiu e gerou um ser complexo, como eu e você. A lei da biogênese fala: vida só provém de vida. A teoria da evolução diz que algo inanimado criou um ser vivo. Então é teoria ainda. Por quê? Porque não passou em relação a essa lei. Agora, se você for na Bíblia Sagrada, existe vida fora da terra? Sim ou não? Existe. Porque Deus está nos céus. Né? Ele não está aqui.
Ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está lá. Então, se existe um ser fora da terra, um ser vivo, é Deus. Mas, onde eu quero chegar? Eu quero dizer que a Bíblia diz que Deus, ele disse assim, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles disseram, em Gênesis 1, 26 e 27, disseram assim, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Um Deus vivo criou seres vivos. Está de acordo com a lei da biogênese. Nós somos criacionistas. Nós acreditamos que Deus é vivo, que nós conversamos com Ele. Isso é a oração. Eu falo com Deus que me escuta. Eu falo com Deus que me responde. Eu falo com Deus que fez todas as coisas. Ele é um ser vivo. Ele está aqui, mas ao mesmo tempo ele está fora daqui. Ele é um ser extraterrestre, né? Ele está fora da terra. Ou seja, Deus vivo criou seres vivos. A lei da biogênese está ok para quem é criacionista. Aí, a gente vou complicar um pouquinho, tá? Mas eu vou explicar para vocês. A primeira lei, são 4 que eu separei. A primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz acerca de energia. Diz que a energia não pode ser criada nem destruída. A quantidade total de energia no universo é sempre a mesma. Ela pode tomar várias formas, inclusive massa, e pode transformar de massa para massa. É tipo super choque, tá ligado? Você não conhece super choque? Pelo amor de Deus, assiste desenho que é maneiro demais. Super choque. É da hora demais. Então, eu sou o mais velho que sabe. É maneiro. A evolução diz que a energia ainda está em expansão. A evolução diz o seguinte, ela diz que houve uma explosão, não explica quem fez essa explosão, quem estava lá para apertar o botão, entendeu? Alguém apertou o botão ali para explodir, ninguém explica. Então, ela pega essa explosão e a partir desse momento, a energia vai se expandindo, vai crescendo, vai se expandindo. E a energia ainda está crescendo. É como se o universo ainda estivesse se expandindo. O criacionismo diz que Deus fez todas as coisas completas e acabadas. E Deus já fez tudo, completo e acabado. Agora, o que está de acordo com a lei, primeira lei da termodinâmica, que já é comprovado, que passou por todo esse processo, virou lei, todas as revistas científicas, todos os cientistas comprovam e aceitam isso. O que está de acordo é que Deus fez todas as coisas completas e acabadas. Porque a primeira lei da termodinâmica diz que a energia não pode ser criada nem destruída. Diz que a quantidade total de energia no universo é a mesma sempre. Então ela não está em expansão, é a mesma sempre. Você pode pegar ela, você pode manipular ela, você pode transformar ela, mas ela vai continuar aquela quantidade de energia. Ou seja, a Bíblia está de acordo com a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica está de acordo com a Bíblia, mas a teoria da evolução não está de acordo. Eu não queria, de fato, que tirasse a teoria da evolução do colégio. Eu queria que colocasse o criacionismo no colégio, para haver uma comparação, para as pessoas começarem a pensar sobre a verdadeira ciência e sobre as teorias que surgiram. Segunda lei da termodinâmica, o universo caminha de ordem organizada para níveis desorganizados. Toda desordem que pode haver em um universo surgiu no meio do caminho. Estava tudo organizado. Aquilo que acontece no meio da trajetória desorganiza. É isso que a segunda lei da termodinâmica diz.
o que a evolução diz? A evolução diz que o universo, amém, caminha de níveis desorganizados para organizado. É o contrário. Olha isso. A própria teoria da evolução vai contra uma lei da ciência. Lembra que eu falei muita ciência, muito de Deus, porque você começa a perceber o que está errado. Como é que criou-se uma teoria e essa teoria é aceita e ensinada nos colégios se a própria ciência tem uma lei, ou várias leis, né? No caso, essa lei que vai contra ela. Lei da biogênese vai contra, a lei da primeira termodinâmica vai contra, a primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica vai contra. Como assim eles deixam ensinar isso daqui como verdade absoluta? Então, diz, segunda lei da termodinâmica caminha de ordem organizada para níveis desorganizados. A teoria da evolução diz que é de níveis desorganizados para organizados. É mais ou menos assim. Eu pego esse relógio, eu destruo ele, eu tiro todas as pecinhas dele pequenininha, tal. E o Big Bang é mais ou menos assim. Eu pego todas as peças desse relógio e eu jogo. Big Bang. Aí ele vai lá e cai todo juntinho. Essa é a teoria da evolução. Entendeu? Porque é do desorganizado para o organizado. Pensa só, você pega farinha, pega ovo, pega óleo, você pega leite, você pega fermento, você pega tudo assim e você joga pro alto, Big Bang. Aí na hora que ele cai no chão, tem um bolo completo. Olha que bênção. Seria muito mais fácil cozinhar. Olha que doido. Pega tudo aí. Aleluia, que lindo. É assim, é doideira. Por quê? Porque tá falando que algo desorganizado começou a organizar. Como assim? Segundo a lei da natureza. Como assim começou a organizar? Mas segundo a lei da termodinâmica diz o contrário, estava tudo organizado, tudo feito, tudo completo. Algo aconteceu e começou a desorganizar. O que a Bíblia Sagrada diz? Deus fez todas as coisas completas e acabadas e perfeitas. Quando o pecado entrou, começou a desorganizar o sistema. O pecado entra, atinge a natureza, atinge o ser humano, atinge os relacionamentos, atinge tudo. Aquilo que estava organizado começa a desorganizar. Está de acordo com a segunda lei da termodinâmica. E a última, para não enfadar os irmãos. Porque os irmãos não estão estudando ciência no colégio. Tá? Bom. Ó, lei da causa e efeito. É uma lei muito, muito simples. Lei da causa e efeito. A causa precisa ser maior e melhor do que o efeito. A causa precisa ser qualitativamente melhor e quantitativamente maior do que o efeito. Certo? Aquilo que causa tem que ser maior e melhor da reação. Ok? É simples isso, gente. Nenhum efeito é quantitativamente maior ou qualitativamente melhor do que a causa. O que a evolução diz? Que uma partícula inanimada, que é algo simples, algo sem vida, explodiu e começou a gerar evolução e gerou um ser tão complexo quanto o ser humano. Faz sentido isso? Não faz sentido isso. Por quê? David, você está falando Bíblia primeiro? Não, eu estou falando ciência contra ciência. Eu estou pegando a ciência e comparando com a própria ciência. A ciência que eu acredito que é a verdade, que é uma lei comprovada contra uma teoria, que é a teoria da evolução. Está dizendo que uma partícula inanimada explodiu e
formou seres complexos como a gente. Mas a própria ciência diz, lei da causa e efeito. A causa tem que ser maior e melhor do que o efeito. Aí a gente vai para a Bíblia. Deus é maior. Deus é o Pai da eternidade. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é eterno. Ele é imutável. E Ele criou seres humanos menores. Ele é a causa. Ele é muito maior do que nós, que somos o efeito. Entenda, você não precisa ir contra a ciência. Você só precisa estudar para você entender qual é a verdadeira ciência e o que é aquilo que nem está comprovado por eles mesmos. Fique de pé, por gentileza. A Bíblia diz que a causa primeira do espaço infinito tem que ser infinito. A Bíblia não diz, né? A ciência diz. Sabe, Deus nunca não existiu. Deus sempre existiu. Isso não entra na nossa cabeça, porque se entrar na nossa cabeça, nós teríamos que ser deuses para entender. Nós não somos deuses, nós somos seres humanos. E a gente entende aquilo que Deus escolheu se revelar para a gente. Ou seja, Deus nunca não existiu. Ele sempre existiu. Ele sempre esteve vivo. Ele não teve início e ele não tem fim. Ele estava completo na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele criou todas as coisas. E a ciência, a verdadeira ciência, só comprova as verdades científicas bíblicas. Muita ciência, muito de Deus. Pouca ciência, pouco de Deus. As verdades científicas bíblicas, elas são comprovadas e elas estão de acordo com a ciência honesta, com as ciências e os estudos honestos. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque nós somos seres inteligentes. Obrigado, Senhor, porque nós somos seres pensantes. Nós cremos que nós temos a mente de Cristo, Deus. Nós cremos, Senhor, que nós não somos seres bitolados, que a gente fica pensando só numa coisa e não tem a mente aberta para pensar outras coisas. Não, nós somos seres, Senhor, que vamos estudar todas as coisas. E aquilo que é bom, nós vamos reter. Aquilo que é de acordo com a sua palavra, nós vamos reter. Por isso, Senhor, que nós não possamos ser confundidos, Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, aprender cada vez mais aquilo que são verdades científicas bíblicas. E através disso, ganhar muitos outros jovens para Jesus. Em nome de Jesus, eu creio nisso, Deus. Eu creio